Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá! O que é fundo imobiliário? O que você precisa saber de fundo imobiliário? Eu vou explicar aqui de um modo muito fácil para você entender. Fundo imobiliário, primeiro, é diferente de ação. Fundo imobiliário é uma renda variável, não é renda fixa. E você consegue também lá comprar na bolsa de valor através de uma corretora. O fundo imobiliário, o legal dele, o que é? Ele paga um negócio que chama dividendos. Eu vou explicar o que é. O fundo imobiliário é assim, ó. Primeiro, ele tem vários tipos de fundo imobiliário, de papel, de tijolo, aí tem os galpões, salas comerciais, tem os certificados de recebíveis imobiliário, que são os CRIs+. Em outro vídeo eu vou estar explicando o que é, mas o que você tem que entender sobre fundo imobiliário, eu vou explicar aqui de um modo simples. Fundo imobiliário é assim, ó, existe um shopping, por exemplo, um shopping center, um shopping lá de São Paulo, aquele shopping grande, de gente rica lá. Existe um shopping de uma outra cidade grande, enfim, aquele shopping, dentro dele existem várias salas comerciais, Então aquele shopping abriu várias salinhas comerciais para Renner, para Riachuelo, para Marisa, para C&A. Essas salas comerciais ali dentro vai pagar aluguel para aquele shopping. Aquele shopping, no intuito de aumentar, de ampliar, ele foi lá e abriu o capital dele também. Então aquele shopping, ele não abre as ações, para você comprar a cota de uma ação, mas ele abre uma cota do fundo imobiliário. Então aquele shopping ele se transforma em um fundo imobiliário de shopping. Então quando você vai lá e compra um fundo imobiliário no shopping tal, aquele shopping de São Paulo, esqueci o nome dele agora, mas aquele shopping está na bolsa de valor, aquele shopping chique lá de São Paulo que tem Louis Vuitton lá dentro, tem Gucci, essas lojas de grife, aquele shopping, por exemplo, ele está na bolsa de valor. Então quando você compra um fundo imobiliário daquele shopping e paga, por exemplo, R$100, quando você paga R$100, ele vai estar te pagando, quando você paga R$100 na cota dele, ele vai estar te pagando R$1, por exemplo, por você ter comprado essa cota dele de R$100. Por quê? Isso é o chamado de dividendos. Porque aquelas lojas ali dentro, a Louis Vuitton, a Renner, a Gucci, aquelas lojas ali dentro, vai estar pagando o aluguel para aquele shopping. Então aquele shopping, quando ele recebe os aluguéis daquelas salas comerciais ali dentro dele, ele distribui com os acionistas dele. Então quando você vai lá e adquire uma cota daquele fundo imobiliário daquele shopping, você acaba ganhando o chamado de dividendos, que é quando as lojas vão pagar os aluguéis das salas comerciais para o shopping vai lá e divide com os acionistas dele. Então isso é chamado de dividendo. Agora, por exemplo, também, agora tem os prédios comerciais. Então imagine um prédio lá na Faria Lima, que existe várias salas comerciais, alugando para dentista, para advogado, alugando para psicólogo, alugando para empresas, enfim. Aquelas salas comerciais também naquele prédio vai estar pagando aluguel para aquele prédio. Então existe também um fundo imobiliário de prédio, de salas comerciais. Então se você comprar um fundo imobiliário de um prédio tal, por exemplo, lá na Faria Lima tem um monte desse tipo de prédio. Você pagando lá também R$150 e uma cota daquele prédio de fundo imobiliário, você vai receber R$1,50, por exemplo. Então você sabe que você vai estar ganhando sempre dividendo no final do mês. Você adquirindo aquele fundo imobiliário, sempre no final do mês você ganha dividendos. E com isso você começa a montar uma carteira para você de recebíveis de dividendo. Então você sabe que se você comprar 3.000 cotas daquele fundo imobiliário, no final do mês ele vai estar te pagando R$30. Então você começa cada vez mais que você compra cotas de determinado fundo imobiliário, você vai estar recebendo cada vez mais dividendo. Dividendo é livre de imposto, você não paga. Você recebe, cai lá, você pode sacar ele e gastar, ou você pode reaplicar os dividendos. E isso é o que eu costumo fazer, Quando cai lá os dividendos das empresas, dos fundos imobiliários que eu tenho, eu vou lá e reinvisto, e é o que eu sugiro para você, porque aí existe os juros compostos, cada vez mais você ganha mais. Agora, se você estiver precisando, naquele mês você vai lá e saca. Então, existe vários tipos de fundo imobiliário. Existe fundo imobiliário de galpão. Então, por exemplo, existe um galpão grande lá em São Paulo e aquele galpão grande aluga de depósito para o Mercado Livre, por exemplo. O Mercado Livre foi lá, pegou aquele galpão enorme para deixar toda a mercadoria dentro. Aquele galpão, ele também é um fundo imobiliário. Se você adquirir uma cota desse fundo imobiliário de galpão, por exemplo, quando o Mercado Livre for lá e pagar
para o dono daquele galpão lá, né, os aluguéis que foi combinado, você também vai receber uma parte. Então isso é chamado de fundos imobiliários. É difícil mais do fundo imobiliário valorizado que uma ação? É um pouco mais difícil, até porque ele é algo que ele foi feito para receber os aluguéis ali por mês e dividir com os acionistas. É difícil dele ficar valorizando, eu paguei R$50 no fundo imobiliário, daqui 2 anos ele vai estar... É difícil de valorizar, porque isso não é o intuito do fundo imobiliário, tá? Ele não é uma empresa, ele só é um determinado empreendimento que foi para a Bolsa de Valor, os aluguéis arrecadados divide com os acionistas. Então isso é o fundo imobiliário. Outra coisa que a gente tem que saber dos dividendos que a gente recebe, geralmente tem alguns fundos imobiliários que pagam por mês, tem outros que pagam a cada 3 meses e tem outros fundos imobiliários que pagam a cada 6 meses. Por que isso? Porque às vezes eles pensam, ao invés de distribuir esses dividendos com os meus acionistas, eu vou reinvestir. Eu vou reinvestir na própria empresa para que a empresa possa crescer e daqui para frente, daqui a alguns anos, aí sim eu começo a dividir os dividendos com os meus acionistas. Então, existem alguns tipos de fundo imobiliário. E aí você pode também ir fazendo a sua carteira de fundo imobiliário. Vai lá, compra 2 de shopping, vai lá, compra 2 de galpão, vai lá e compra mais 2 de salas comerciais e no final do mês você vai começar a receber lá R$5, R$10, vai lá, reinveste esses dividendos e aporta mais um pouco, aí depois você começa a receber 15, 20, daqui 3, 4 meses você começa a receber 50, 100, até que o intuito de você comprar fundos imobiliários é você montar uma carteira para que você possa se aposentar lá na frente ganhando 3 mil por mês, 5 mil por mês, 10 mil por mês e por aí vai. Então essa diferença de fundo imobiliário não valoriza tanto como uma ação, é um pouco mais barato do que as ações e elas te pagam dividendo, diferente das ações que só existe a valorização e às vezes as ações elas pagam um juros, chamado de JCP, juros sobre capital. E às vezes ela paga esses juros, às vezes é uma vez no ano, 2 vezes no ano, mas não é de forma corriqueira igual os dividendos que vêm do fundo imobiliário. Beleza? Tchau, tchau!